Boa tarde a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nessa tarde, gostaria de conversar um pouco, bater um papo com vocês sobre pessoas que venceram a depressão. A depressão, algo que tem levado tantas pessoas ao suicídio, né? Uma realidade hoje tão contundente no nosso mundo. Mas, como o propósito desse canal é trazer questões filosóficas, trazer coisas ligadas ao estudo do homem, né, da antropologia, à luz da Bíblia, eu gostaria hoje de trazer para vocês homens e mulheres da Bíblia que passaram pela depressão, que de alguma forma tiveram esse, digamos assim, esse problema filosófico em suas vidas. Todos sabem os efeitos que a depressão causa, mas eu gostaria de me ater a esses homens e essas mulheres que venceram a depressão, personagens bíblicos conhecidos que venceram a depressão. Eu queria falar sobre a história desses personagens que sentiram depressão, até mesmo desejo de morrer, mas superaram as suas crises. Em 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia relata um episódio onde o profeta Elias é ameaçado de morte pela rainha Jezabel, após ter matado os profetas de Baal. Temendo por sua vida, o tisbita foge para o deserto e se refugia debaixo de um pé de zimbro. No versículo 4, Elias pede a Deus para morrer. Ele diz assim: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. No decorrer do texto, o profeta é visitado por um anjo que lhe oferece alimento. Em seguida, ele caminhou por 40 dias até o Monte Horebe, onde recebeu de Deus a mensagem de que havia ainda 7.000 pessoas dentre o povo de Israel que não haviam se dobrado aos falsos deuses. Diante desse episódio, o pastor e escritor Douglas Borges, autor do livro Uma Luz para Você, A Luta contra o Suicídio, da editora Santorini, explica que, assim como Elias, outros personagens bíblicos também enfrentaram momentos depressivos onde desejaram a morte. Ele ainda esclarece que o cristão não está imune dessa situação. Depressão é uma doença e o nosso corpo está sujeito a doenças físicas e também mentais. O próprio Jesus vai dizer que no mundo nós teríamos aflições, e essa aflição nos traz cansaço espiritual, físico e mental. Dessa forma, a depressão atinge a pessoa quando ela está sofrendo, por ser uma pessoa patológica. A depressão precisa ser tratada como qualquer outra doença. Por isso, esses homens tiveram esses problemas. Ser cristão não quer dizer que não podemos sofrer ou não posso sofrer. É preciso saber separar isso. Moisés, ele foi escolhido como libertador do povo de Israel da dominação egípcia. Moisés se entristeceu com o pecado do povo. Em outra ocasião, Moisés se queixou da ingratidão da multidão que reclamava. Aquele povo reclamava demais. A multidão reclamava copiosamente. Em Êxodo capítulo 32, verso 32, diante do pecado dos israelitas, Moisés chegou a pedir a Deus, que o risque do seu livro. Moisés chegou a pedir isso a Deus, mas por várias vezes o Senhor confortou ao longo da sua árdua jornada. Não é fácil, não é simples, mas se vocês ficarem ligados aí, você vai perceber como sempre Deus está no controle de tudo. Ele está onde Ele sempre esteve e sempre estará, no controle de tudo. E nós, servos de Deus, precisamos estar sempre no centro. Aí você pergunta, no centro de quê, Fernanda?
no centro da vontade de Deus. Uma mulher que a Bíblia relata que também passou por problemas, também passou por essa tristeza, foi Noemi. Por causa da fome, Noemi saiu de Belém e partiu para Moabe, juntamente com o marido e 2 filhos. Lá seus filhos, Malom e Quilion, se casam, mas tempos depois, os 3 homens da casa acabam morrendo. Seu esposo e seus 2 filhos. Noemi retorna para Belém na companhia de Ruth. E, ao chegar em sua terra natal, ela adota o nome de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Naquele tempo, o nome Noemi era amizade, né? Era algo semelhante à amizade. E naquele tempo, o nome das pessoas, ela tinha a ver com alguma característica da pessoa, né? E ela quer se chamar Mara. Mara era algo amargo, né? Então ela diz aqui, porque grande amargura, não me chame mais Noemi, mas sim Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Está lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20. A amizade de Ruth, que se casa com Boaz e dá à luz a um filho, trouxeram-lhe a alegria de volta àquela pobre mulher. Se vocês forem ler o contexto, né, do que eu estou falando apenas dessa questão da depressão, das pessoas que passaram por depressão. E ali Noemi voltou a ter alegria de novo. Mas é muito interessante, é muito bonita toda a história de Ruth, né? E como diz a palavra, depois que Ruth casa com Boaz e dá à luz a um filho, isso traz alegria de volta àquela pobre mulher. Outro homem que também passou por esse processo foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Saul era atormentado constantemente por um espírito mau, enviado da parte de Deus. E só sentia alívio quando Davi tocava sua harpa. Isso encontra-se em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Em 1 Crônicas, capítulo 10, diante de uma forte batalha contra os filisteus, o monarca viu seus 3 filhos serem mortos por inimigos. Ferido gravemente por uma flecha, ele teme cair nas mãos dos oponentes e decide tirar a própria vida. Para você ver como as adversidades, e aí em outro vídeo eu vou aprofundar mais a questão dos malogros e agravos da vida, né? As nossas perdas, né? As ofensas, o que nos acontece, os nossos insucessos causam nas nossas vidas. Outra pessoa que também passou pela depressão foi o próprio Davi, tido como homem segundo o coração de Deus. Davi nunca escondeu suas frustrações e mazelas no decorrer de alguns de seus salmos. No Salmo 38, versículo 4, ele lamenta que suas iniquidades são como carga pesada para as suas forças. No texto de 2 Samuel, o rei de Israel lamentou a morte de seus filhos. Um que foi fruto do adultério com Betseba, 2 Samuel capítulo 12, versos 15 ao 23, e Absalão, que foi morto em uma emboscada. Em 2 Samuel 18, versículo 33, ele questiona por que não morreu no lugar do herdeiro, de tanta tristeza que ele tinha. Você vê em personagens fortes, homens de Deus, pessoas que eram ungidas, pessoas que tinham o Espírito Santo, pessoas que eram preparadas, eram capacitadas pedindo a morte diante da tristeza, né? Diante daquela depressão. Eu creio que esse que eu vou falar agora é o mais conhecido de todos. Não tem como falar a palavra depressão, ou provação, ou luta, ou paciência, sem se lembrar de Jó. Conhecido tanto por sua paciência, como pelas aflições sofridas no texto do Antigo Testamento, né? Jó sofreu com a grande perda de seus bens, de sua saúde, dos seus 10 filhos, de uma só vez, né? Ele ainda precisou lidar com comentários negativos da esposa e dos seus amigos. Em várias partes, Jó destrincha sua dor diante do quadro que vive e chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, questionando Deus porque não morreu ainda na madre. Está lá em Jó capítulo 3, versículo 11. Né? Mas
ele, por ser um homem temente a Deus, ele disse: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas os amigos de Jó vão lá: não, mas rapaz, a mulher de Jó, quem abandona esse Deus e morre? Olha o conselho que a mulher dá para a pessoa. Olha o conselho que esta mulher de Jó deu para ele. Mas Jó, como filho de Deus, como servo de Deus, ele diz: Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas isso não livrou ele da tristeza. Isso não livrou ele de não querer nem ter nascido, de tão grande tristeza que ele passou. Jeremias, que era conhecido como profeta chorão, né? Jeremias lutou com grande solidão, sentimentos de derrota e insegurança. Chamado para pregar, ele foi impedido de casar e de ter filhos, e convivia com a constante rejeição por parte das pessoas. Era difícil a vida do homem. Assim como Jó, ele amaldiçoou o dia em que nasceu e lamentou o que saiu da sua madre, para que seus dias se consumam na vergonha. Está lá em Jeremias, capítulo 20, verso 18. Outro personagem bíblico, e eu vou terminar por ele, é Jonas. No 4º capítulo do livro do profeta, Jonas pede a Deus, pede que Deus tire sua vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas capítulo 4, verso 3. Isso se deu após Jonas pregar para os moradores de Nínive e anunciar que Deus traria destruição àquela cidade. Arrependido dos seus maus caminhos, arrependidos dos seus maus caminhos, o povo se rende ao Deus único. Mas a atitude irrita o profeta. Ao final do livro, Deus confronta Jonas sobre o seu orgulho e seu egoísmo. Podemos ver que em todo o Antigo Testamento, vários homens, Noemi também, passaram pela depressão. Mas sempre Deus, como eu disse agora há pouco, está no controle. Outro personagem que agora Deus tocou no meu coração e eu me lembrei foi Pedro. Pedro também venceu a depressão. Pedro, a palavra fala que quando ele negou Jesus 3 vezes, Jesus disse: Pedro, antes que tu me negue, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante uma. Antes que o galo cantasse, Pedro negaria Jesus 3 vezes. E assim, um entendimento que eu tenho da parte de Deus é que o galo, simbologicamente falando, é a nossa consciência. Quando Jesus diz assim: quando a tua consciência cantar, quando a tua consciência falar, você já vai ter me negado 3 vezes. Porque Pedro dizia: para onde você for, pode ser para a prisão, pode ser para a morte, pode ser para a cruz, eu vou estar com você. E Jesus olhou assim: Pedro, antes que o galo cante uma, tu me nega 3, Pedro. Antes que tua consciência cante, tu já tem me negado. E Pedro não acreditava naquilo. E diante daquelas pessoas que narra a Bíblia, Pedro nega Jesus 3 vezes. E a palavra diz que ele saiu e chorou amargamente. Mas que esses exemplos que eu trouxe sirvam para nós, para que possamos refletir e entender que somos seres humanos, somos pessoas de carne e osso. Mesmo sendo pessoas de Deus, mesmo sendo pessoas abençoadas, mesmo sendo pessoas a cujo Deus nos concede, nos agracia com ministérios, com dons e carismas, não estamos livres da depressão. Acabei de citar aqui várias pessoas, várias personalidades bíblicas, Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, Moisés, Elias, o próprio Pedro, Mas para que eu possa terminar, eu gostaria apenas de dizer a você: não se preocupe. Como Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É só um momento, vai passar, está passando, já passou. A vida diz que, sendo eu um aprendiz, esse cordel ele é de Braulio Bessa. Diz assim: sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando do que faltou. Magoando a cicatriz, esquece de ser feliz por tudo que já conquistou. Afinal, meus queridos,
Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso. Nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco para tentar atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você tem resistir. É uma pequena mudança que às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Tenha fé em você mesmo, tenha fé no Criador, não tenha medo da dor. E siga em frente a caminhada. E saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Que a graça, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. Amém e graças a Deus.